sabe o que fazer. Aleluia. O verdadeiro adorador sabe o que tem que fazer na presença de Deus. Ele depende do Espírito Santo para adorar, não de homens. Aleluia. Aleluia. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho e filha de Deus. Aleluia. Fique à vontade, se você quiser sentar no chão, fique à vontade. Amém? Aleluia. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Pegue sua Bíblia com muito carinho. Aleluia. Aleluia. Abre em João capítulo 4, versículo 23. Deus Santo. Nós somos uma igreja profética. Aleluia. Engraçado que a Bíblia Sagrada ela possui o livro de Salmos. E alguns teólogos dizem que o livro de Salmos é um livro poético. Mas ele não é um livro poético. É um livro profético. Os filhos de Corá, Davi, eles adoravam a Deus profeticamente. Entravam nas dimensões espirituais. Recebiam revelações poderosíssimas. Eles escreviam. Quando Davi diz que o Senhor livrou ele de um lamaçal de pecado, na verdade ele estava em espírito. E o Senhor mostrou para ele regiões de cativeiro, onde Satanás havia aprisionado a alma dele com o pecado. E através do louvor, da adoração profética, ele adorou ao Senhor e o Senhor o libertou. Quando você adora a Deus, não é simplesmente ter um momento de intimidade com Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre adoração. Se você quiser pegar um papelzinho e anotar. Tá, vamos ler. João capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Jesus batendo um papo com a mulher samaritana. Mas vem a hora, e já Chegou. em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Primeira coisa, Jesus disse assim, mas vem a hora e já. Chegou. Agora imagina, Jesus falou isso aí faz uns 12 mil anos. A gente está perdendo tempo. A gente está atrasado, gente. O barco está andando, ele está passando, a gente está deixando passar. E hoje o Espírito Santo quer te falar uma coisa, filho. Vamos aprender e vamos vivenciar isso aqui quanto antes. Então vamos lá. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Alguns de vocês aqui sabem disso. Mas, se existem verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Sabe como é que um falso adorador adora a Deus? Isso vai doer. Diga assim, ai. Ai. Aleluia. Aleluia. Ai. Ai. Aleluia. Vai doer. Mas amém, vem do Espírito Santo. Ainda que você adore a Deus do fundo do seu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, você não vai adorar a Deus ainda como Ele quer ser adorado. Porque a carne não consegue adorar a Deus da maneira que Ele quer e merece ser adorado. A gente vai chegar aí. Então, como eu disse no começo, o ser humano é um ser espiritual. Ele é um espírito. Possui uma alma e vive dentro de um corpo. Essa é a grande realidade. Belisca você assim, vai. Aí, ó. Isso aqui é o corpo. Prazer, corpo. Aí, ó. Esse é o corpo. A sua carne. E a sua alma. O que é a sua alma? Diga assim, oi pastor, com a sua mente. Diga de novo. Mais uma vez. Essa é a voz da sua mente. Ou melhor, a voz da sua alma. A mente, ela tem uma função. A função da mente é pensar. E a alma é que armazena todas essas informações.
A alma onde fica armazenada o primeiro beijo, as coisas lá que você fazia no primeiro ano, né? Quando era criança, ficava fazendo pirraça com a mãe, com o pai, e você lembra das coisas, né? E isso fica armazenado na alma. A alma são as suas emoções. É quando você diz assim, poxa, Senhor, não estou me sentindo bem, sabe, para ir para tua casa, eu vou ficar em casa hoje. Isso é bom mesmo, né? Você perdoa, vou ficar no Facebook, vou ficar na televisão, assim, naquela porcaria daquela novela, da Globo. Eu vou ficar em casa. É a sua alma. Agora tem um porém, a sua alma está corrompida pelo pecado. Só que em Cristo você é liberto. Aleluia. Dá para dizer um amém aí? Amém. Você possui uma alma. Só que você é um espírito, não um corpo. Você é um espírito. Você é um espírito que possui uma alma e vive dentro de um corpo. Quando fulano morre, o que acontece? O corpo vai para a terra. O que vai para o céu? O espírito. O espírito volta para Deus. E a alma vai também. A alma é guardada em Deus. Então entenda, você é um ser espiritual. Você não precisa fazer força para ser espiritual. Eu te pergunto, doeu adorar a Deus? Doeu quando você estava adorando a Deus? Você forçou. Você, sei lá, você faltou ter infarto tentando adorar a Deus? Não. Porque você é um ser espiritual. E Deus é espírito. Tudo que você precisa aprender é a entrar em Deus em espírito. É o que Jesus falou aqui, ó. Os verdadeiros adoradores não me adoram na alma. Não me adoram simplesmente na alma, pastor. A Bíblia diz lá em Salmos 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. Jesus não te comprou pela metade, não, cara. Jesus te comprou por completo, espírito no corpo. Aleluia. Só que primeiro você precisa aprender a entrar em Deus em espírito. Porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou ilustrar aqui para vocês, para ver como é, vocês entenderem como é que funciona isso aqui. Imagina aqui. Acho que o cabo é pequeno, né? Tá bom. Imagina aqui. Corpo, alma e espírito. Vocês três são um só. Por isso tem gente que não entende a trindade de Deus simplesmente porque não olha para si mesmo. Ah, não consigo entender como é que Deus é 3 em 1, pastor. Não entendo. Simples, olha para você mesmo. Você é um espírito, você tem uma alma e um corpo. Cada um tem uma voz específica dentro de você. Sabe quando dá aquela dorzinha de barriga? Aí você vai pro banheiro. Teu corpo está falando. Vai pro banheiro. Não estou bem não, estou mal. Teu corpo diz e você vai. E a alma? Aquela, por exemplo. Olha. O que você faz? Vai ficar olhando, né? Se for outra pessoa, eu ia pegar. Ia devolver pro pastor. Entendeu? Tá aí, ó. Obrigado. A alma nada mais é do que essa vontade. É como se viesse dentro de mim uma vontade de fazer algo. Por exemplo. O meu corpo está com sede. Então ele vai dizer, a boca vai secar. Ele vai dizer, beber água. Entendeu? Amém. Ele não precisou falar nada. O simples fato de você sentir isso te traz a informação, te traz a voz de que você precisa beber água. Amém. Da mesma forma na alma. Quando você está meio triste, como é que teu corpo reage? E quando tua alma está feliz? Sorriso crogate, né? Não é toda amarela, mas enfim. Tanto feliz. Ou seja, a alma tem uma voz. Por exemplo, alguém, de repente, você está na rua, roubam você. E a tua alma te passa a informação. Você fica irado. Me roubaram. Vou pegar aquele cara, vou bater, eu vou... Tua alma está falando. A Bíblia Sagrada, quando ela fala o nome carne, ela na maioria das vezes ela associa corpo e alma. É a junção de alma e corpo. Quando Paulo falou lá em Gálatas capítulo 5, anota isso aí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da alma e corpo. Porque o corpo por si só, só vou fazer 1, 2. Se não tiver a alma para intencionar as coisas, é simplesmente um corpo. A alma controla o corpo. Entende? A alma controla o corpo. A alma sente, o corpo reage. É assim que funciona.
Quando Deus te toca, você começa a chorar. Você sentiu na sua alma e seu corpo reage com lágrimas, às vezes pulos, às vezes cai no chão, não aguenta a glória de Deus. Só que esse é o nível da carne ainda. E o nível do espírito, pastor? Sabe quando você está assim andando na rua, aí você dá aquela vontade de pecar? Você sabe do que eu estou falando. Não tem ninguém bobo aqui. Dá aquela vontade de pecar, daí, e aquela vozinha na consciência: não faça isso. Eu não te criei para isso. Pode parar com isso. Não vai mexer. Sabe que voz é essa? O Espírito. O Espírito Santo? Também. O meu Espírito? Também. Como assim, pastor? É 2 Espíritos dentro de mim? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, grava esses textos aí, velho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com... Quando você creu em Jesus Cristo, o seu Espírito, que é o fôlego de vida que Deus lhe deu, o Espírito Santo veio e se fundiu com ele. Você e o Espírito Santo são um só. É simples, cara. É muito simples perceber o Espírito Santo dentro da gente. Só que o problema é a falta de entendimento das coisas. Eu quero que hoje você saia daqui entendendo isso e passe a se relacionar com o Espírito Santo. Aleluia. Você vai começar a reconhecer ele nas coisas. Então, a voz do Espírito é a voz do Espírito Santo. A sua consciência não é você falando, é o Espírito Santo falando. Na próxima vez que você ouvir, bater aquela vontade de fazer besteira, é ver aquela voz assim: obrigado, Espírito Santo. É ele que está falando. Que se tornou um com o seu Espírito. E você é o Espírito. Aleluia. Entendeu? Então vamos lá. O que acontece na adoração? Como é que eu faço para entrar em Deus em Espírito? Primeiro, você dá uma abaixada no volume do corpo. Então o corpo vai... Aqui no banheiro, beber água, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está coçando, e o teu corpo começa, aí coça aqui, coça ali, você não consegue adorar a Deus. O que você faz? Desliga a voz do corpo. Ei, corpos, faz como Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Aleluia. Tem que controlar o seu corpo. Lembra do fruto do Espírito? Ah, mas a Bíblia diz lá, em Gálatas capítulo 5, versículo 19: pois as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, sensualidade, que é lascívia, a mesma coisa. Impureza, inimizade, porfia, contenda, dissensões, facções, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, as quais eu já vos disse, que não herdarão o reino dos céus aqueles que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é paz, bondade, longanimidade, benignidade, esqueci de mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Quando você recebe o fruto do Espírito, você passa a dominar a si mesmo. Aleluia. Então quando eu digo, gente, domine o seu corpo. Você tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Então domine o corpo. Diga, corpo, não vou no banheiro. Enfim, cala a boca. Moisés passou 40 dias no monte, não sei o que ele estava fazendo lá. Adorando a Deus lá. E não foi, não sei se foi no banheiro, não sei. Mas não desceu de lá, não tinha água lá em cima. Só se deu para ele. Mas enfim. 40 dias, depois ele voltou e passou mais 40 dias quando ele viu que o povo tinha pecado. Então ele voltou, passou mais 40. 80. Meu Deus do céu, muito tempo. E aí eu aqui na hora da adoração disse: não vai logo, né? Vai, depois volta. Então o que acontece? Eu domino o meu corpo. O corpo fica aqui, te levanto, adora a Deus. E aí você domina a sua alma. Aí geralmente é mais complicado. Por quê? A tua alma vai ficar mandando pensamentos. Já prestou atenção quando você vai começar a adorar a Deus? Você começa a pensar na morte da bezerra. Você começa a pensar no Facebook, começa a pensar na namorada, no namorado, nos problemas. Fica prestando atenção no pastor, que está mal vestido. Fica prestando atenção no irmão que está... Irmão, vigia. Isso é alma, cara, isso é carne. Você está na carne. Ai, pastor, não faz isso não. Está na carne, acabou. Na Bíblia. A Bíblia está falando, vamos fazer o quê? Dizer o que não está lá? É isso que acontece na alma. A alma, ela te faz perder a atenção de Deus. Só que como você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Você controla a sua alma. A alma vai começar a mandar pensamentos. Calma, cala a boca.
É como eu sempre faço, eu estava lá no templo, lá em Belém, com os jovens lá na igreja, aí eu ensinando isso para eles. Aí as pessoas têm uma ideia doida lá, eu fiz. Disse, gente, deita todo mundo no púlpito aqui, deita aí. E, pastor, o púlpito que nada, deita logo aí, rapaz. Aí é o altar. Rapaz, o altar é você, isso aqui não é altar, isso aqui é um púlpito. Madeira, pau, pedra, isso aqui é você que é o altar de Deus. Então eu vou explicar isso para você. Deita aí. Aí deitaram. Eu disse, relaxa o corpo. Agora cale a boca da sua alma. Ei, pastor, isso é difícil. Pois é. Vai. Agora fique em silêncio. Esquece que eu estou aqui, esquece que você está aqui. Simplesmente, você é um espírito. Já que você está no controle, você simplesmente corpo, alma e fica lá. Em espírito. Aí teve um jovem lá que depois que aprendeu a entrar em espírito, porque isso na verdade é um treinamento, você aprende a entrar em Deus em espírito. Aí a gente estava adorando lá na igreja, lá no templo. Rapaz, ele estava dobrado de joelho no púlpito. Ele viu, quando ele estava em espírito, teve uma visão. O Senhor Jesus desceu assim num trono lindo, maravilhoso. Sentou. 7 anjos de cada lado, com trombetas de ouro, estavam descendo. Quando os 7 tocaram ao mesmo tempo o solo, ele recebeu uma descarga de poder tão poderosa que ele arremessava. Eu já estava jogando no chão. Eu não vi, mas eu senti tudinho. E depois ele me contou. Disse, John, eu estava 5 anos, cara, 5 anos na religião. Eu nem batizado do Espírito Santo era. 2, 3 meses de reino de Deus, que eu entendi as coisas estão acontecendo assim de uma maneira tão sobrenatural. Digo, é o reino de Deus. É a realidade de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra do reino de Deus não é... Aliás, o reino de Deus não é palavra. É o poder de Deus. Aleluia. Então, aquela coisa, Jesus Cristo pregava o reino de Deus. E as coisas aconteciam por consequência. Jesus não me mandou pregar milagres. Jesus não me mandou pregar cura. Nada disso. Ele não me mandou pregar libertação. Aliás, ele mandou sim também. Mas ele me mandou ficar pregando sobre adoração. Não estou pregando sobre adoração, estou explicando para vocês. Ele me mandou pregar o reino de Deus. O domínio de Deus. Sabe qual foi a primeira mensagem do reino de Deus que Jesus pregou? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam das coisas erradas que vocês têm feito. Como se fosse eu dizia, criem vergonha na cara de vocês e se convertam. Amém? Porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Ele começou bem-aventurado e começou a ensinar. Então, voltando. E ele entrou em Deus em espírito e ele teve essa experiência. E agora, a partir daquele dia, a gente só adora a Deus assim. Porque assim que Deus quer ser adorado. Vamos para aquela ilustração, voltando para cá. Então, já que eu entendi que eu tenho que calar a voz do corpo, calar a voz da alma e estar em espírito, o que eu faço quando eu estou em espírito? É como se eu dissesse assim, corpo, alma, vou para Deus. O Espírito Santo me guia até o Pai lá. Aí eu vejo lá, você quer resolver isso aqui, tá bom. O Espírito Santo me leva de volta. Eu já sei o que tem que fazer para o Pai. Aí eu digo, alma, o Pai quer que você diga que você ama Ele. Só para ilustrar. Quer que você diga, eu te amo. A alma, tá bom. A alma vai dizer para o corpo, eu te amo. Vai dizer, eu te amo. Porque a alma intenciona as coisas e o teu corpo tem que se movimentar, né? A prega vocal tem que se movimentar, a boca tem que se movimentar para criar o som. A mesma coisa, toca tal nota. Se os meus dedos não souberem o que fazer, né? Meu corpo não souber o que fazer, não vai sair nada. Então é um trabalho em conjunto da alma e o corpo. Então o que acontece? A alma diz, isso aqui. Aí tá. A gente começa a trabalhar junto. E Deus se manifesta. Aleluia. É assim que funciona. Aleluia. Sabe por que eu digo que ainda que você louve a Deus do fundo da sua alma, você não vai conseguir adorar a Deus? Porque você nem sabe o que Deus quer receber. Porque a alma não vai conseguir chegar até lá. Ela é carne. Ela é carnal, para falar a verdade. Ela não consegue entrar em Deus. O teu espírito sim. Sabe qual é o problema? É que a maioria dos cristãos são carnais. Como assim? É porque não entendem o que é estar em espírito, viver em espírito. Como Paulo diz lá em Gálatas 5, se vocês vivem no espírito, andem também no espírito. Toda hora. Não é simplesmente na hora da adoração. Eu chego aqui e vou adorar a Deus. Fecha o olho. Vai lá. O Senhor começa a me tocar. Começa a adorar Ele. De repente, sinto aquela vontade de orar em línguas. Eu oro em línguas.
Eu sinto aquela vontade de chorar, eu choro. Eu sinto aquela vontade de gritar, eu grito. Sinto vontade de pular, eu pulo. Por quê? Eu estou recebendo as informações do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, capítulo 10, aliás, capítulo 2, versículo 10. Grava esse texto aí, igreja. Isso. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau! Se existe alguém que sabe o que Deus quer receber, é o Espírito Santo. É engraçado, né? Ele se tornou um só com a gente. Aleluia. Você e ele são um agora. Aleluia. Então, adorar a Deus em espírito é fácil. Muito fácil. Vocês estão fazendo agora há pouco. Você vê que quando você adora a Deus, parece que você não está mais nesse lugar aqui. Desliga tudo. Parece que você está em outra dimensão. Você se esquece de todos os problemas. Por quê? Porque quem sente, quem pensa, quem raciocina, quem se preocupa, é a alma. Não o espírito. Essa é a questão. Você primeiro se desliga da alma, você receber a diretriz do Espírito Santo para saber o que entregar a Deus. Quando você entrega, aliás, quando você recebe essa diretriz, o desígnio de Deus, você já sabe o que fazer. Você sente, poxa, tem que cantar o Me Ama diante do trono. Aí beleza, alma, canta isso aqui, corpo, faz isso aqui. Pronto. E já está meio que no automático, eu já sei o que tocar, já conheço tudo, vai. E acontece. Eu começo a adorar a Deus com maior naturalidade. E assim que funciona a adoração em espírito. Aleluia. E hoje o Espírito Santo quer ensinar isso pra gente. Aleluia. Vocês já experimentaram um pouco o que é Aleluia. adoração em espírito. Já viu essa canção que a gente ministrou Diante do Trono, aliás, do Jesus Culture, que é Me Ama, né? Ela não é nem dele, mas enfim, linda a música. Ele diz assim: somos sua herança. Não estou com essa música. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e quanto Ele me quer. Quando você entra em Deus em espírito, todas essas coisas aqui, as minhas aflições, os meus pecados, fica para trás. Agora, vocês têm que aprender uma coisa. Quantos aqui já ouviu falar no tabernáculo de Davi? Ou no tabernáculo de Moisés, né? Tem. Havia o átrio, havia o lugar santo e o santíssimo lugar, que era onde estava a presença de Deus. Da mesma forma acontece conosco. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo sabia muito bem o que os judeus iam entender. Imagina, a gente lá no templo, lá em Belém, é o templo do entroncamento, o nome. Só que a gente tem um apelidinho carinhoso, é o caldeirão da bênção. Então era a mesma coisa, tem um apelidinho carinhoso. O tabernáculo tinha um apelidinho carinhoso para os judeus. Eles chamavam o átrio de caminho, lugar santo, verdade, santíssimo lugar, o santo dos santos, vida. Jesus, quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, está dizendo: olha, eu sou o tabernáculo vivo, eu sou o novo e vivo caminho que leva até Deus. Jesus é o tabernáculo hoje. Você não precisa, vamos botar a cortina, quando passar da cortina você vai sentir a presença de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Você entra em Jesus, através do Espírito Santo. Digamos assim, o Espírito Santo te guia através de Jesus Cristo até o Pai. Vou repetir para você entender. O Espírito Santo te guia através de Jesus Cristo, que é o tabernáculo, até a presença do Pai no Santo dos Santos. No átrio, a Bíblia Sagrada ela diz que havia uma bacia de bronze e um altar, holocausto, para queimar o sacrifício. E a bacia para se lavar, purificar. Então, espiritualmente falando, o átrio é o lugar onde você se purifica. O átrio é o lugar onde você se sacrifica. Quando você começa a entrar em Deus em espírito, você começa a guerrear contra a sua alma e dizer: alma, é o momento que você está no átrio. Por quê? Você está sacrificando a vontade da sua alma. Isso é sacrifício. Não é um sacrifício. Então ela está pensando um monte de coisa, você tem que dizer: cala a boca, pelo amor de Deus. Eu quero adorar a Deus, você fica falando. Isso é sacrifício. Purificação. Confesse os seus pecados. Quando você entra em Deus assim, a primeira coisa que você faz: confessa os pecados, cara. Oh, Jesus, desculpa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Daí você começa já,
A Bíblia diz que se vocês confessarem, é isso, 1 João capítulo 1, versículo 7 ou versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É confessar. Se você confessa, você é perdoado. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. É o poder da confissão. Então, no ato, é isso que acontece. Você se purifica. Você sacrifica a sua alma. Aí, meu porém, quando você faz isso, você está caminhando através do Espírito Santo, tabernáculo, por exemplo. Entrei no ato. Estou me purificando, confessando os meus pecados, estando em espírito, principalmente, sempre. Sempre em espírito. E existe a barreira entre o átrio e o lugar santo. Quando você chega nessa barreira, quando você começa a sentir o toque do Espírito Santo, é que ele começa a tocar você. Só que Deus te toca no Espírito, e do Espírito toca a sua alma, da sua alma, o seu corpo. É quando você entra no lugar santo onde tem o pão, onde tem os cartiçais, que é o fogo, né? Bonita mesa e tudo. Onde você é alimentado. Você está entendendo a analogia que o Espírito Santo está fazendo aqui para vocês? No lugar santo é onde você começa a adorar a Deus de verdade. É quando começa a fluir de você uma verdadeira adoração. E quando você entra, você continua e tal, adorando, o Espírito Santo lhe guiando através de Jesus Cristo e tal. Só que tem um problema, tem gente que para aqui. Ai, Jesus é bom. Ele vai embora. Amém, acabou. Gente, você não chegou nem no Santo dos Santos, já está indo embora, calma. Você começa a se alimentar, você começa a expressar para Deus sua adoração. Só que você vai. Você adora a Deus no Espírito, você adora a Deus com a sua alma, você adora a Deus com o seu corpo, você começa a pular, não sei. Aquilo que o Espírito Santo te envolver. E você vai. Quando você chega na barreira entre o lugar santo, o santíssimo lugar, parece que você não consegue mais expressar o que você precisa expressar para Deus. Não tem mais palavras. As palavras acabam. Porque quem fica falando é a alma, gente. Quem tem essa habilidade é a alma. Ela fica, expressa, alma, estou cansado de adorar a Deus. Mas você continua em espírito. Quando você entra no Santo dos Santos, você não expressa mais nada. Você recebe. Você não fala mais nada. Deus fala. Uma clareza absurda. Uma clareza assim, indescritível. Parece que não tem como você não dizer que ele não é real. Que você e ele. Em adoração. Aqui você é curado. Aqui você recebe libertação. Aqui você é fortalecido. Aqui o Senhor te dá aquilo que você precisa. Aqui Ele coloca o bandeja. Aqui Ele sara você. Isso tudo em adoração, em espírito. Em adoração profética. A igreja não sabe fazer isso, gente. A igreja não aprendeu a adorar a Deus em espírito. Por quê? Por que a igreja não sabe adorar a Deus em espírito? Porque os líderes também não sabem. Eles ensinam, porque eles não sabem. O Espírito Santo precisa pegar um moleque de 19 anos, botar ele no quarto, então fica aí, me busca, bora. Vai, lê a Bíblia. Vai aprender com esses homens de Deus aí. Glória a Deus que vocês têm um missionário Carlos Alberto aqui para ensinar vocês. Glória a Deus por isso. Em nome de Deus. Mas muitos não sabem. Você precisa aprender a entrar em Deus e Espírito. Sabe para que servem os líderes, os sacerdotes? Para levar vocês até Deus. Eu sempre digo assim, olha, tem coisa assim que eu digo assim para os jovens, gente, eu não posso ficar ligando em meia hora perguntando se vocês estão bem. Tem dias que eu passo um mês sem falar com vocês. Porque eu prego para eles, gente, tenham intimidade com o Espírito Santo. Se existe alguém que pode cuidar de vocês, é Ele. Eu disse, gente, eu não posso um ser humano, cara, falho. Se não fosse o Espírito Santo, o amor dele, a misericórdia sobre mim, eu já estava fazendo besteira. Eu sempre digo, eu tinha tudo para dar errado. Eu até falei para Kézia, se não fosse Deus na minha vida, eu seria um homossexual depressivo. Provavelmente eu teria me suicidado há muito tempo. Como diz o pastor Lucinho Barreto, eu estou fazendo hora extra na terra. Estou fazendo hora extra, cara. Mas Deus me sarou, Deus me curou, Deus me trouxe. E Deus é poderoso. E Ele me chamou para ensinar isso para as pessoas. Gente,
Aprenda a adorar a Deus em espírito. E a gente vai já praticar isso de novo. Tá pensando o quê? Vai ficar falando, mas... Não, a gente vai aprender a entrar em Deus em espírito. Só que para isso você precisa dominar a sua alma, o seu corpo. Você, como eu já falei, quando você está no Santo dos Santos, o Senhor começa a falar com você. Você recebe. Isso é muito poderoso, querido. Só que, preciso que você anote isso. Existe a adoração como arma de ataque e a arma de defesa. A adoração é uma das armas que o Espírito Santo entregou à igreja. Adoração profética. Afinal, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmão, não é contra o fofoqueiro, não é contra ninguém. Não é contra sem vergonha, não. É contra Satanás, contra os principados e potestades. Contra elas. Pastor, como é que eu faço para lutar contra ele? Eu tenho que chegar lá na cara do prefeito. Fazer abaixo assinado? Não. Você batalha com os espíritos da maldade através da adoração profética como arma de ataque. Como, pastor? Profetizando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Ah, pastor, mas esse texto não fala de adoração. Fala de dons espirituais. Não está falando de adoração. Quer dizer que quando você profetiza, você não adora a Deus. Quer dizer que quando você ora em língua, você não adora a Deus, né? Como assim? Bem, pega aí. Adoração como arma de defesa. Amém? Diz assim, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o quê? Profetizeis. Essa é a arma de ataque. Por isso que Paulo falou, olha, entre vocês ficarem andando em línguas e profetizarem, eu prefiro que vocês profetizem. Diz assim, verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Quando você ora em língua, você não fala a homem. Não está falando para ninguém, está falando para Deus. Visto que ninguém o entende. E fala mistério. Ou seja, quando você ora em línguas, você fala em espírito, em mistérios. E você ora a Deus. Quando você está orando em línguas, o seu espírito está orando. Não é a sua alma. A gente vai já entender. Paulo explica esse negócio aqui tão lindamente. Assim, vamos lá. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Isso aqui é profetizar. Quando a igreja começa em uma adoração profética a profetizar, ela edifica pessoas, consola, exorta. E ela começa a entrar em guerra contra os principados e potestades. Em adoração profética, você começa a guerrear contra esses espíritos. É aqui que a gente consegue entender quais são as nossas armas. Paulo disse assim, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não é carnal, não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazermos fortalezas e sofismas. As nossas armas são espirituais. E você é um espírito. E a sua alma espiritual é a sua adoração. Vamos embora. Diz assim, verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica. Adoração como arma de defesa, para você se edificar. E adoração como arma de ataque, para você profetizar. Edificar a igreja. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Uma coisa que eu sempre explico para os jovens. Gente, vocês querem ser batizados no Espírito Santo? Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Quantos aqui? Tá. Você precisa entender uma coisa. Para que serve o batismo no Espírito Santo? Qual é a razão? Qual é a finalidade? Alguém pode me dizer? Primeiro, a Bíblia diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Poder para quê, pastor? Para curar enfermo? Também. Poder para expulsar demônio? Também. Poder para que mais? Vencer o pecado. O batismo no Espírito Santo te dá poder para vencer aquela iniquidade que você não consegue vencer.
Ele te fortalece em Deus. Aí, pastor, por que o pessoal diz que se está batizado, diz que é batizado no Espírito Santo, mas não ora em língua, então não é batizado? Não, é possível que alguém que seja batizado no Espírito Santo não ore em línguas, é possível. Mas observe uma coisa, a Bíblia Sagrada diz que orar em línguas, outras línguas, é o menor dos dons. Mas não é porque é o menor dom que ele é dispensável. Pelo contrário, ele é indispensável na sua vida espiritual. Porque como você quer edificar profetizando alguém, sobre a vida de alguém, ou sobre uma cidade, se você não se edifica? Como você quer profetizar se você não está edificado para isso? Como você quer dar um soco na cara de Satanás profetizando, e aí ele vem com a primeira rasteira e você cai? Por quê? Você não está edificado. Orar em línguas não é falar blá 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 blá. Não, é você se edificar em espírito. Porque você é um espírito. Gente, é um dom essencial para a sua vida espiritual, cara. Se você não ora em línguas, porque você não é batizado no Espírito, tudo bem. Mas se você é batizado no Espírito, se acha batizado no Espírito Santo, e não ora em línguas, tem um grande problema. Satanás vai mandar uma tentação, você vai... Como diz assim, no primeiro jab dele, pá, você é nocauteado. Tipo UFC, né? Não dá. É para isso que serve orar em línguas. Você precisa se edificar. Gente, se eu não orasse em línguas, eu já tinha caído. Eu teria caído no homossexualismo, teria caído na prostituição, teria caído na fornicação, tudo que não presta. Mas eu entendi. Eu preciso me fortalecer, eu preciso me edificar. Porque se eu me edificar, Satanás vem e me joga no chão, tranquilo, facinho. Porque eu sou fraco, cara. Eu sou carne. Eu sou o espírito, mas eu vivo nisso aqui. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Vocês estão entendendo? A importância desse dom é pequeno, mas vocês precisam se defender para poder atacar. Entenderam? Vamos continuar aqui. Aleluia. Olha como Paulo diz aqui no versículo 5. Eu quisera que todos vocês falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem. Pois quem profetiza é superior ao que ora ou que fala em outras línguas, salvo as que interpretam, para que a igreja receba a edificação. O que acontece quando você está orando em línguas? Alguém interpreta, a pessoa que está interpretando está profetizando. Porque é como se você estivesse falando em mistérios com Deus, e a pessoa que interpreta está traduzindo para a igreja vai ser edificada. Quando alguém profetiza, a igreja é edificada. Vocês estão entendendo? Adoração como arma de defesa. Adorar, orando em línguas, cantando. Sabe quando Paulo fala cânticos espirituais? Está lá em Efésios capítulo 5. Só para depois ficar dizendo que o pastor não está usando Bíblia. É sempre os crentes assim. Como digo assim, crente do avesso. Mas amém, está certo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Se quiser anotar. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Como é que é esse negócio, pastor? Cânticos em línguas. Cânticos espirituais. Quando você ora em línguas, quem é que está orando? O Espírito. Entendendo a coisa aqui? Você precisa disso. Digamos que esse seja o teu antivírus contra o pecado. Vamos lá. Aleluia. Versículo... Aleluia. Versículo 12. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Voltando. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Quando você procura os dons espirituais, você está querendo crescer e progredir em Deus. Não existe crescimento espiritual sem oração em línguas. É o menor, mas é totalmente desnecessário. Diz assim o versículo 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar.
Se você ora em língua, peça para Deus que você possa interpretar isso. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Aqui. E na cartada final aqui, ó. Se você está orando em línguas, o seu espírito está orando de fato. Está orando. Mas assim, ó, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fala de quê? Alma. A mente pensa. E pensar é função da mente. A mente está na alma. Então diz assim, ó. Em orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, a minha alma fica infrutífera. Eu oro no espírito, mas a minha alma está... Não estou entendendo nada que eu estou falando. Não estou entendendo. Mas eu sei que eu estou orando em espírito. Aí ele vem falando assim, ó. Versículo 15. Que farei, pois? O que eu vou fazer? Meu espírito está orando, mas a minha alma está lá boiando. Diz assim. Orarei com o espírito. Como? Orando em línguas. Mas também orarei com a mente, com a alma. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. É isso que o segredo. Você ora e adora a Deus, canta a Deus em espírito, em línguas, mas você também ora e canta a Deus na mente. Os dois vão trabalhar juntos. Agora foi justamente o que eu falei. Não adianta você querer começar adorando a Deus com a alma, que Deus não está recebendo. Se você não souber o que Ele quer receber, não adianta. Você primeiro entra em Deus em espírito, para depois descobrir o que Deus quer receber. Quando você descobre, aí sim, a tua alma já sabe o que fazer. Aí você vai adorar a Deus em espírito e na alma, e no corpo também. A Bíblia diz lá no Salmo 84, verso 3, que os filhos de Corá escrevem: a minha carne exulta pelo Deus vivo. Eu já vi pastores dizendo que negócio de avivamento, poder de Deus, esse negócio é coisa da carne. É coisa da carne. É coisa da carne mesmo. Se o irmão não estiver na carne, ele vai virar fantasma, você correndo com medo. Só que é aquela coisa, uma coisa está na carne com o pecado, outra está na carne com Jesus. Amém? Jesus comprou a sua carne, querido. Isso aí não é qualquer coisa não. A gente aprendeu durante muito tempo que o corpo é poço de pecado, mas não é. Nosso corpo é transmissor da glória de Deus. Cara, por que você acha que Jesus Cristo estabeleceu uma doutrina chamada doutrina da imposição de mãos? Se quiser, eu começo a mostrar muito texto aqui. Lá em Atos, Hebreus. Jesus impõe as mãos sobre as pessoas porque ele transmitia da virtude que estava nele, do poder de Deus que estava sobre ele, sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo... Cadê Jesus? Capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele, Cristo, Jesus Cristo, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, ou em outra tradução, a Thompson, toda a plenitude do poder de Deus, habitava no corpo de Cristo. Aí que está, o seu corpo não é poço de pecado, cara. O teu corpo tem que ser transmissor da glória de Deus. Você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, tá? Porque a virtude que está em você é transferida para a vida daquela pessoa. É isso que o seu corpo é. Eu digo assim, o seu corpo não é mais seu. Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 16, olha, porque ele comprou o nosso corpo por um preço. Então glorificai Deus com o nosso corpo. O seu corpo não é seu mais. Ai, pastor, é meu sim. Estou aqui, ó. De Deus. Você é dele, você pertence a ele. O preço é aquela coisa que Paulo falou. Antes a gente era escravo do pecado, mas hoje somos escravos de Cristo, porque Ele nos comprou. Agora o regime é diferente. O regime é de amor. Você faz por amor. Você se entrega por amor. Tem um texto em Coríntios que Paulo diz assim, olha, se eu pregar o Evangelho por vontade própria, eu tenho recompensa. Mas se eu pregar o Evangelho por obrigação, eu nada mais vou estar fazendo do que a minha responsabilidade. É sua obrigação como servo de Cristo, como escravo de Cristo. E é engraçado dizer que a Bíblia nem diz que a gente é servo, a Bíblia diz que nós somos filhos. Você é filho e filha de Deus. Isso que eu acho lindo.
Vamos voltar para cá. Então, o corpo de Jesus Cristo é a transmissão da glória de Deus. O seu também, você não é corpo de Cristo? Vamos tirar esse negócio da nossa cabeça, que nosso corpo é poço de pecado, nada disso. Seu corpo é transmissor da glória de Deus. Jesus comprou o seu corpo através do seu sangue. Hein? Vamos voltar lá para o Coríntios 14. Vem, Coríntios 14. Vamos entender isso aqui. Versículo 16. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto? O indouto é a pessoa que não conhece nada e tudo, a pessoa incrédula. O amém, depois da atuação de graças. Vocês dão uma rajada de língua estranha, adorando a Deus com ação de graça, e o camarada que não entendeu. Não dá nem para dizer amém, que ele não entendeu o que você falou. Entendeu? Isso que eu estou falando. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Como você ora em línguas, você ora bem. Você dá graças a Deus bem, do jeito certo. Só que o pessoal que está não é edificado. Entendeu? Ah, pastor, então você não é edificado, vou orar em línguas. Te faz de doido, como diz o paraense. Te faz de doido. E mesmo se Satanás não vai te dar uma rasteira. Tudo que ele quer. Se você não se defender, a gente está em guerra, gente. Estamos em guerra. Guerra espiritual. Assim, ó. Verso 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha o que Paulo falou. Eu oro em língua mais do que todo mundo junto aqui. Ele diz assim. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras de outra língua. O seu dom não é seu. O seu talento que Deus deu para você não é seu, é das outras pessoas. O dom de louvar, tocar, não é meu. O dom de profetizar, nada disso não é meu. É de vocês. Por que você acha que Deus me trouxe para cá? Por que você acha que eles estão longe? Porque isso é de vocês. Preciso entregar isso para vocês. Preciso compartilhar isso para vocês. Preciso que vocês entendam isso. E vivam a realidade de Deus. O reino de Deus não é palavra, não é conversa fiada. O reino de Deus é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Oh Jesus. Capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Por isso que o Espírito Santo me pediu para ministrar aquela canção. Que venha e permaneça o teu reino inabalável. Que o império babilônico, que todo o império de Jezabel, que toda religião seja arrancada dos nossos corações. Que o reino de Deus seja implantado no seu coração. Para você poder viver a realidade de Deus, cara. A religião mata a forma do reino de Deus em você. Sabe o que a religião faz? A religião cria formas e formas. Se você não tiver a forma na religião, você é excluído. Você não faz parte daquele ciclo. No reino de Deus todos nós somos diferentes. Todos nós temos um propósito diferente. Todo ser humano tem a digital diferente. Cada zebra no mundo inteiro tem as listrinhas diferentes. Se for, por exemplo, você olha para uma árvore, parece tudo igual, mas não é. Todos são diferentes. Até da mesma espécie. Não tem a mesma forma, os mesmos sinais, todas são diferentes. No reino de Deus é a mesma coisa, você tem um propósito específico. Eu vou ser sincero, na minha denominação, parece que ou você só pode ser um cantor, vai vender muito CD, ou vai virar um pregador que vai vender muito DVD. Parece que é só isso que tem. Ele diz assim, isso, eu não sinto vontade de fazer nenhum desses dois. E agora? Quem sou eu? E quando eu descobri o reino de Deus, agora eu descobri quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. Tipo, eu sou, na minha denominação, eu sou pastor evangelista. Só que, segundo a Bíblia Sagrada, existem 5 ministérios no reino de Deus. Imagina, quando Jesus falou que venha buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua, o Brasil, ele possui 3 ministérios que manifestam a justiça do país. O Ministério da Legislação, o Judiciário e o Executivo. Eles manifestam a justiça do país. É a mesma coisa. No reino de Deus, existem 5 ministérios que manifestam a justiça desse reino. É o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre. A igreja não sobrevive só de pastores. Como eu estava conversando com o missionário Carlos Alberto, a igreja está precisando de mestres.
E eu estava em casa orando outro dia, e o Espírito Santo disse assim para mim: filho, eu vou lhe dar um ministério profético. É seu. Esse é o seu ofício. Mas eu tenho... diante dos homens, tipo, a nível de título, eu sou pastor e evangelista. Só que no reino de Deus eu sou nada disso. Eu sou profeta.